muito bem-vinda. Abra sua Bíblia, queridão e queridona, em Lucas capítulo 22, versos 39 a 46. Lucas 22, 39 a 46. O Evangelho de Lucas faz questão de registrar momentos especiais na vida de Jesus em que ele orou. Eu fiz aqui um esquema de momentos pontuais na vida de Jesus, tudo registrados por Lucas. Me parece que essa foi uma das preocupações de Lucas ao fazer a seleção do seu material. Você sabe disso, mas sempre é importante lembrar de que o Evangelho de Lucas, diferentemente de Mateus, de Marcos e de João, foi um evangelho pesquisado, fruto de uma pesquisa meticulosa, porque Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas foi convertido, possivelmente por Paulo, e ele não era nem judeu. Tudo leva a crer que Lucas era sírio, isso mesmo que você ouviu, de Antioquia da Síria. Outro aspecto importante também de Lucas é de que Lucas era médico de profissão. Por isso que Lucas é muito cuidadoso com alguns termos que ele vai usar. Por exemplo, é que eu fico com ansiedade de estar falando, né? Mas Lucas é o único evangelista que fala do sangue de Jesus, do suor se transformar em gotas de sangue. É um fenômeno que eu vou estar entrando em detalhes daqui a pouco, mas Lucas é o único que registra isso porque ele conhecia o fenômeno que hoje a medicina chama de hemaditrose. É o rompimento dos vasos sanguíneos em um contexto de alta angústia. É comum na história. Eu soube, estudando essa semana, rapidamente, o testemunho de uma menina vietnamita, por exemplo, que estava sangrando há dias pelos poros, sobretudo nos poros onde há cabelo no corpo, sem nenhum tipo de problema fisiológico. Apenas entre aspas, né? Pelo fato de que ela estava recebendo uma severa pressão na escola para ser aprovada. Então é um fenômeno raro, mas compreensível do ponto de vista da ciência médica. E só Lucas fala sobre isso. Mas o ponto que eu quero começar a minha fala é dos momentos importantes que Lucas vê Jesus orando. Por exemplo, Lucas 3:21, no batismo. Enquanto Jesus orava, o céu se abriu e ele ouviu a voz de Deus. E ele viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Em Lucas 6:12, Jesus se retira para o monte a fim de orar. E ele passa a noite orando a Deus. E ele faz isso antes de escolher os seus discípulos. Outro momento marcante da sua vida. No capítulo 9 de Lucas, no versículo 18, Jesus está orando em particular, e é nesse contexto que ele pergunta quem as multidões dizem que eu sou. E Pedro, sempre Pedro, vai dizer: tu és o Cristo de Deus. E aí eu vou fazer um salto de 10 capítulos. No capítulo 19, versículo 46, Jesus expulsa os vendilhões, os salafrários do templo, e diz: a minha casa será chamada casa de oração. No capítulo 21, Erivelto, no versículo 36, Jesus orienta os seus discípulos dizendo: vigiem o tempo todo,
para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer. Vigie o tempo todo orando. Me parece que Jesus quer deixar claro aqui o que é óbvio, mas que tem crente que até hoje não prestou atenção nessa obviedade. Não adianta vigiar só, tem que vigiar e orar. O texto diz, Lucas 21, 36, vigie o tempo todo orando. Que é muito próximo daquilo que Jesus vai estar dizendo no Getsêmani. Vigiai e orai. Orem, vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Eu não sei, mas eu preciso fazer uma pergunta para você. E como diz o outro, está aqui. O que você faz nos momentos mais marcantes da sua vida? Nos momentos mais desafiadores, o que você faz? Você manda mensagem para alguém? Você esmurra a mesa? Você se tranca no seu quarto e começa a chorar? Você liga para a mamãe, para o papai? Você se desespera? Você começa a comer de ansiedade? O que você faz nos momentos mais marcantes da sua vida? Jesus orava. Apertava as coisas para Jesus, ele orava. Ele estava diante de uma grande decisão, ele orava. Ele estava com medo, ele orava. Ele estava triste, ele orava. Ele estava alegre, ele orava também. Em todo o tempo ele orava. Os momentos mais agônicos da nossa vida, nós temos que passar em oração. Eu estou pregando aqui para vocês agora, nessa introdução, e passa um filme na minha cabeça, de momentos na minha vida. Sou perto de 50 anos, já vivi alguma coisa. E é em momentos em que eu orei, amados. E era tudo que eu tinha que fazer naquele momento. Era tudo que eu precisava. E era tudo que eu tinha que fazer mesmo. Onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, momentos capitais da nossa vida, eu sei que você deve estar pensando, mas pastor, o meu ambiente de trabalho é complicado. Mas olha, se tranca no banheiro, não é pecado orar no banheiro. Se tranca no quarto, para o carro, no acostamento. Não precisa fechar o olho não, porque senão pode te assaltar. Levante as mãos para Deus e diga, Deus, eu preciso de uma resposta. Clama a Deus de madrugada, queridão. Você acha que Deus lhe acorda de madrugada para você assistir o Corujão? Nem sei se existe mais o Corujão. Isso é do tempo do Fabiano, do Vinícius, mas não sei. O Corujão era aqueles programas, aqueles filmes da madrugada. Não é para você assistir filme, não é para você assistir Netflix. Hoje é tudo Netflix, é o streaming. Deus lhe acorda de madrugada para você orar. É de Lutero aquela frase que chega até a ser engraçada. Amanhã eu vou ter um dia tão ocupado que eu não posso deixar de orar. Então ele acordava mais cedo. A gente precisa orar mais, amados. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais pontuais. Eu vou estar mudando de trabalho. Eu vou estar começando a minha faculdade. Eu vou estar começando o meu relacionamento de namoro. Eu vou terminar o meu namoro. Eu vou casar. Eu quero casar, eu vou ter filhos. Em todos os momentos difíceis, decisivos, pontuais, estratégicos, Jesus orava. E eu quero, em nome de Jesus, desafiá-la a fazer o mesmo. A harpa cristã tem hinos preciosos. Um dos que, vez por outra, cantamos aqui também, em reuniões de pastores, já cantei algumas vezes, junto com os meus irmãos, e sempre com muito choro, principalmente em reuniões de oração.
Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. E as outras estrofes são valiosíssimas, né? Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. E a última estrofe, então, é um soco no estômago. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Vamos ao texto. E saindo Jesus, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aí é exclusivo de Lucas, os versos 43 e 44. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Deus, por favor. Deus, por favor. O Senhor tem que falar com a gente nessa noite, porque a gente está aqui para ouvir. No nome de Jesus. Amém. E amém. Dando um clique aí, meu querido Iago. Quando a sua alma agonizante clama a Deus, saiba que a sua oração jamais ficará sem uma resposta de conforto e esperança. Quando a sua alma agonizante, e essa é a única vez que aparece no Novo Testamento a palavra agonia. Saiba que a sua oração jamais ficará sem uma resposta. Até mesmo as orações que você acha que Deus não respondeu, queridão e queridona, Ele respondeu. Pode não ter respondido como você queria. Um livro que eu li o ano passado, de Ricardo Barbosa de Souza, pastor presbiteriano lá em Brasília, ele perdeu um filho, já casado, pai até de um filho com síndrome de Down. Esse rapaz faleceu de Covid. A agonia da igreja presbiteriana do Planalto, a igreja que o pastor Ricardo é pastor e o seu filho era um dos líderes, em oração. Deus cura.
Deus não curou. Ou melhor, curou, levando para si, ele está eternamente curado. Mas a crise e ele escreveu um livro corajoso. O título do livro, Manuel, é Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. Até me arrepio, como diz o outro, né? Quando a alegria não vem pela manhã. E ele expõe algumas parábolas de Jesus sobre orações não respondidas. Querendo Deus, eu vou citar alguma coisa do livro do reverendo Ricardo também aqui. Mas sempre nós temos uma resposta. E a resposta de Deus sempre nos traz conforto e esperança. Até mesmo porque, pensa comigo um pouquinho, se a gente for levar assim, vamos levar até o limite, a interpretação do texto que acabei de ler, Deus respondeu ou não à oração de Jesus aqui? A priori não, porque ele teve que beber o cálice. Jesus disse, se possível, passa de mim este cálice. Tudo bem que ele disse, todavia não seja feito o que eu quero e tal, mas a oração de Jesus era para que ele tivesse o seu cálice ali de sofrimento, de morte, removido. Eu lembro, Elinho, que eu estava no seminário, obviamente Débora também, porque a gente se conheceu lá. Não sei se ela se lembra da pregação do pastor Irlande Pereira de Azevedo, quando ele disse nesse texto, eu me lembro até hoje, seminarista, novinho, ainda com cabelo, e eu ouvi ele falando o seguinte, até Jesus orou errado. Meu Deus do céu, né? Porque nesse momento a humanidade de Jesus estava à flor da pele. Nesta oração, eu concordo com o comentarista que vai dizer que a única explicação para Jesus ter tanta agonia aqui é o fato dele estar carregando o fardo misterioso da culpa do mundo. E não que isso confundia Jesus, mas isso estava pesado sobre ele. Queridão, olha para mim, vamos ser sinceros uma coisa, se o fardo do meu pecado já pesa muito, que eu não consigo carregar, você imagina o fardo de todas as pessoas do mundo? Jesus carregou. Por isso que ali na agonia do Getsêmani, Mateus e Marcos dão nome ao jardim no Monte das Oliveiras, é Getsêmani, que curiosamente, Cristina, significa lugar da prensa do azeite. Monte das Oliveiras, oliva, é azeitona, tá ligado? Dentro do Monte das Oliveiras tinha um jardim chamado Getsêmani, o lugar onde se prensava o azeite. E a alma de Jesus ali foi prensada. E ele viu o juízo que estava destinado a nós. Por isso a sua agonia. Jesus não estava com medo de morrer pura e simplesmente. Ele não estava com medo dos suplícios físicos que a crucificação lhe daria. Ele estava com medo, amados, do peso, dessa culpa, do pecado vil e do juízo que estava destinado à irmã Tânia, a mim, a todos nós. Paulo vai nessa direção, quando vai dizer em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Isaías 53, 6, o profeta diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, preste atenção, mas o Senhor fez cair sobre ele. Ele quem? Jesus, a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós. Geral. Geral. Nós estamos diante de um texto, amados, que é difícil a gente ler. Eu não sei contar você, eu não consigo ler esse texto assim, sem sentir. Clamor agonizante, e água é a primeira porção, dos versos 39
a 43. E a segunda porção, o Iago dá um clique aí só para você acompanhar, é a resposta confortadora que Jesus recebe dos versos 43 a 46. Voltando, clamor agonizante. O texto vai começar no versículo 39, dizendo que Jesus foi como de costume. Eu não vou me delongar muito, mas Jesus tinha o costume de ir ao Monte das Oliveiras. E eu pergunto, que lugar era esse? O Monte das Oliveiras foi muito importante na história de Jesus. Inclusive foi lá que Jesus foi assunto aos céus. Está lá em Lucas, no capítulo 24, e depois em Atos, no capítulo 1. Jesus costumava passar tempo no Monte das Oliveiras. Lucas 21, 37 fala sobre isso. Em João 18, 1 também fala que Jesus, junto com seus discípulos, ia para o ribeiro de Cedron, que é onde fica o Monte das Oliveiras, e lá havia um jardim que nós sabemos que o nome é Getsêmani. Eu não sei se você gosta de informações assim, mas o Monte das Oliveiras fica na borda oriental de um trecho de solo calcário, com muitos olivais. Dava para ser visto de longe. Se acabar a guerra, em breve você puder ir para Jerusalém, ainda dá para fazer visitas lá. Agora não dá mais, por hora. Mas são muitas oliveiras, olivais ali. E as azeitonas, elas eram importantes para suprir financeiramente as realidades econômicas no templo. E o azeite de oliva foi o único produto de exportação de Jerusalém por muito tempo. O Monte das Oliveiras, no Antigo Testamento, só para uma curiosidade bíblica, não é? Davi andou pelo Monte das Oliveiras quando ele foi deposto por Absalão. E ele andando descalço, chorando, com a cabeça coberta, desceu ou seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, lamentando a sua triste sorte. Está lá em 2 Samuel 15, 30. E um outro texto profético, que nem sob tortura eu vou explicar para vocês, porque é um texto que tem inúmeras interpretações. Em Zacarias 14, 4, fala de que a vinda do Senhor Jesus também será no Monte das Oliveiras. Há a profecia que diz, Zacarias 14, 4, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Eu digo que eu não vou explicar nem sobre tortura, porque eu não sei se isso vai ser para inaugurar o milênio dele na terra, ou se já será a sua grande e gloriosa vinda. Mas, de todo modo, o Monte das Oliveiras terá um papel importante na segunda vinda. Zacarias 14, 4. Vamos concordar nisso daqui. Foi próximo ao Monte das Oliveiras que Jesus celebrou sua última Páscoa e a primeira ceia. Sua última refeição. Tanto é que Jesus participa dessa última refeição. Acompanhe comigo cronologicamente aqui. E vai para o Monte das Oliveiras. E lá havia um jardim. Deixa eu pegar carona com Spurgeon, que diz, na Bíblia jardim é importante, né? Foi num jardim que o homem pecou, foi no jardim que Jesus cumpriu a sua missão, aceitando o cálice que o Pai lhe tinha para dar. Monte das Oliveiras, jardim do Getsêmani, lugar da prensa do azeite. E Jesus, como de costume, foi lá para orar. A oração fazia parte da vida de Jesus, eu já citei para vocês. E o versículo 40 diz que Jesus chama os seus discípulos, e Mateus e Marcos diz que Jesus fez isso 3 vezes. Porque ele
e disse para os discípulos: olha, fiquem aqui e orem, vigiem, eu vou ali. E aí são cerca de 30 metros de distância, e Jesus orava, voltava, encontrava-os dormindo. Aí ele apelava de novo, acordava o pessoal, ia de novo. Ele fez isso durante 3 vezes. E depois, por último, ele falou: dorme, gente, mesmo, porque daqui a pouco eu vou ser entregue e não vai adiantar mais. Como é bom saber, amados, e Spurgeon fala nisso, o Getsêmani fornece o remédio para os males que vieram como resultado do fruto proibido do Éden. No Getsêmani, no jardim da prensa do azeite, eu e você encontramos cura de males que vieram como resultado da triste escolha pelo fruto proibido de um outro jardim, o jardim do Éden. É claro, queridão e queridona, de que Jesus nos ensinou a orar. Ele orava intensamente. Na oração do Pai Nosso, ele diz: olha, não nos deixes cair em tentação. Que é o mesmo versículo 40, orem para que vocês não caiam em tentação. E se você for ler, passa os olhos no versículo 46, está escrita a mesma coisa: levantem-se e orem para que não caiam em tentação. O que me indica claramente de que se você quer vencer a tentação, comece a orar. O comentarista disse o seguinte: tentação é o tentador olhando pelo buraco da fechadura para o quarto que você vive. Tentação é o tentador olhando pelo buraco da fechadura para o quarto em que você vive. E pecado é o ato de você destrancar a porta e fazer com que seja possível entrar. A tentação não é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. No deserto, após o batismo, ele foi tentado. A Bíblia vai dizer de que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós precisamos orar, amados. Joe Owen, o puritano, disse que sem um espírito constante de oração, nós podemos ser distraídos por uma corrente contínua de tentações. Para de orar. As tentações não vão parar se você continuar orando. Mas para de orar para você ver. Se você parar de orar, você vai ceder às tentações. Ceder às tentações. Mas queridão, queridona, olhe para mim, não perca o foco. Essa oração era diferente. Versículo 41 diz que Jesus se afasta um pouco e ele de joelhos orava. Não existe nada místico de orar de joelhos. Você pode orar de qualquer lugar, de qualquer posição, mas em situações de angústia de alma, o ajoelhar é como uma entrega completa mesmo. Ele orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Ele expõe a sua angústia. Ele leva, por exemplo, Mateus vai dizer isso, Pedro, Tiago e João, para aquele momento. E ele é tomado de tristeza, de angústia, e ele diz também, Mateus vai dizer isso: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui, vigiem comigo. Até Jesus, amados, não quis andar sozinho. Por que você insiste em caminhar sozinho? Por que você não abre o seu coração para pedir ajuda? Por que você não é humilde o suficiente para dizer: ora por mim? Se Jesus, o Filho de Deus, amados, precisou chamar comedores de arroz e feijão como eu e você, Pedro, Tiago e João, para esse momento tão agônico, tão angustiante, para de andar sozinho, cara. Para de achar que você se basta. Mas é claro que essa oração Jesus tinha que fazer sozinho mesmo.
É compreensível, Luizão, é compreensível que os discípulos dormiram de tristeza. Eu dormiria também. Talvez você não, mas eu dormiria também. Era o game over, era o final da jogada. Não dava mais. Mas Jesus estava sozinho e orava, dizendo: meu Pai. Daniel, Gabriel, nos momentos mais difíceis da vida de vocês, vocês podem chamar Deus de Pai. Mas momentos em que vocês estarão sozinhos. Passa um filme na minha cabeça aqui. Jacó, no Val de Jaboque, ele orava sozinho. São momentos, situações em que a gente precisa sair da multidão e orar. Mas, a despeito disso, a gente tem um Pai. Eu não sei. Eu queria ter o poder de entrar com essa palavra no seu coração para nunca mais sair. Mas eu não tenho, então só vou usar a minha fala mesmo. E o Espírito Santo pode. Aleluia. Você tem um Pai. Aleluia. E mais do que você tem um Pai, você pode chamá-lo de meu Pai. Aleluia. Meu Pai. Se é possível, Mateus diz, que passe de mim este cálice. Meu Pai. Marcos, o evangelista, vai colocar no aramaico, Abba, que traduzido em português comum, pode ser traduzido como paizinho. Abba, Pai. Passa de mim este cálice. Cálice na Bíblia, muitas vezes é sinal da ira de Deus. Salmo 11, 6, Isaías 51, 17, Ezequiel 23, 33. Jesus sabia que aquele cálice era a ira de Deus sobre todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Jesus sabia que não tinha mais como escapar, aquela era a hora da verdade. Jesus não poderia escapar daquele momento. Me permita assim ser quase que fanfarrão, mas dizer a vocês, o tempo parou. É como se o relógio da história parasse. Aquela era a hora da agonia. Mel Gibson conseguiu retratar um pouco disso no seu Paixão de Cristo. Aquele momento era a hora final. Respeitosamente, Senhor, mas poderia dar tudo certo e tudo errado a partir daquela hora. Jesus não poderia fraquejar naquela hora. Pai, se o Senhor quer, afasta de mim este cálice. Repare que ele fala no singular, este cálice. Mas eu não quero fazer a minha vontade. Tim Keller fala que Jesus sempre soube o que estava se passando. Nada parecia abalá-lo. Mas naquele momento ele começou a afligir-se. No grego diz, ele ficou atônito, aturdido. Ele começou a se angustiar. O termo grego para angústia é ser tomado pelo horror. Foi forte demais. Um pastor chinês chamado Atmani, dos anos 50, ele disse assim, Jesus só queria saber se o cálice era ou não a vontade de Deus. Ele orou 3 vezes. O cálice e a vontade de Deus era uma coisa só. Porque em João 18, 11, Jesus diz, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu?
Jesus sabia que aquele cálice era dele. Mas de alguma forma, Jefferson, João Marcos, que eu não sei explicar porquê, naquela hora Jesus ficou aturdido. A humanidade de Jesus ficou abalada. Ele diz: Pai, cálice e vontade é a mesma coisa? Não é bem dúvida, porque Deus Pai e Filho são um. Mas ali, no mistério da Trindade, a natureza humana de Jesus gritou de horror. Ao ver, e eu creio, Calvino, aprendi com Calvino nessa interpretação, a agonia do juízo final. Jesus viu. Jesus viu qual seria o seu destino se ele fraquejasse. Jesus viu ali qual seria o meu fim e o seu fim. E isso lhe deixou atônito, aturdido. E Tim Keller vai dizer que este foi um ato de obediência de Jesus, porque ele não estava tomando as circunstâncias em suas mãos, ele estava obedecendo, abrindo mão do controle das circunstâncias e submetendo seus desejos à vontade do Pai. Ele luta, mas ele obedece em amor. É aquilo que Hebreus vai estar dizendo acerca da obediência de Jesus neste momento tão importante, tão relevante. Hebreus 2:10, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. (17) Ainda do capítulo 2 de Hebreus. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu não sei contar você, mas eu entendi tudinho agora. Ele precisou passar pelo que ele passou para se tornar quem ele é a nós, a fim de que ele pudesse nos socorrer. Aleluia. Tudo faz sentido. Até mesmo porque em João 6,38, Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Daí, nesses próximos minutos, eu quero falar, dando um clique, meu querido Iago, da resposta. A resposta confortadora. Só Lucas fala nisso. O anjo desceu do céu e o confortava. Se eu estou sofrendo com esse suando aqui, você imagina Jesus naquele sofrimento todo. Veio um anjo e disse: uma toalha, meu querido, uma água fresca. Ele confortava, ele encorajava. De alguma forma espetacular, meu queridão e minha queridona, aí é você que precisa crer ou não crer. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Eu não quero defender aqui ministério dos anjos, uma coisa assim. Ah, pastor Ezequiel está falando muito em anjo. Mas há o anjo do Senhor que lhe conforta. Naquela viagem que você faz, você está quase dormindo, o anjo lhe desperta. Ou lhe fala: para no posto e dorme um pouquinho. E toma um café bem forte, sem açúcar.
Jesus vai dizer, ou melhor, Hebreus vai dizer, né? Muitos sem saber hospedaram anjos. O anjo do Senhor o confortava. Eu acho interessante nos versos 43 e 44, Eric, o lá e o cá. O ali e o aqui. No 43, um anjo do céu confortava. No 44, em agonia, ele orava intensamente e o suor dele se tornou como gotas de sangue. É o conforto do céu e agonia na terra. Queridão, queridona, olhe para mim. Não significa que por vir consolo do céu, você vai deixar de ter agonia na terra. Para, alto lá. Uma coisa, como diria um sábio filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus tinha um anjo do céu que o confortava. Mas ele aqui passou por esse fenômeno raríssimo, chamado hemaditrose. Hemaditrose é transpirar sangue. E pode parecer impossível de acontecer, mas há pessoas que passam por isso. É uma condição médica bem real. Uma menina, por exemplo, de 21 anos, pesquisei essa semana, sofre dessa doença. Essa doença, João Marcos, atinge 1 em cada 10 milhões de pessoas. Ela afeta o rosto, as orelhas, o nariz e os olhos. Por isso que, abrindo parênteses, na Igreja Católica, há o testemunho de algumas santas que choram lágrimas de sangue. E isso é hemaditrose. A ciência já sabe que em momentos de grande pressão, tensão e estresse, isso acontece. A revista Time disse em uma das suas edições de que o medo e o estresse emocional intenso podem impulsionar essa condição. Que estados emocionais provocam impacto nos microvasos sanguíneos das glândulas sudoríparas, que explodem. Glândulas que explodem e que dão origem à saída de sangue simultaneamente com o suor. Lucas diz que Jesus estava em agonia e orava intensamente. Gente, Jesus foi humano em tudo. Ele foi afetado por tristeza, dor, ansiedade. Lucas vai dizer de que ele teve angústia. Marcos vai dizer que ele teve pavor. Ele suportou a morte, não meramente para ir da terra para o céu, mas para levar a maldição pela qual todos nós éramos destinados. Mas a citação de Calvino, clara, diz assim: ele não teve horror da morte como simplesmente a passagem do mundo, mas é porque ele teve diante dos olhos o terrível tribunal de Deus e o próprio juiz armado com inconcebível vingança, e porque nossos pecados, cujo fardo fora posto sobre ele, o arqueou com seu enorme peso. Essa linguagem de Calvino é bonito, né? O arqueou com seu enorme peso. Não há razão para surpresa que o terrível abismo de destruição o tenha atormentado profundamente com medo e angústia. E a despeito disso tudo, queridão e queridona, o versículo 45 vai dizer que Jesus se levanta da oração e os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. Mas dormindo do quê? De tristeza. Você já dormiu de tristeza? Já? É interessante que o Salmo 127 diz que Deus dá aos seus amados o que eles precisam enquanto eles dormem. Jonas dormia
porque estava desobedecendo. Deus o queria em Nínive e ele foi para Tarsis. Mas Jesus dormia no barco porque ele era soberano sobre as ondas bravias do mar. E os discípulos, amedrontados, o acordaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus lhes chama de homens de pouca fé. Existe o sono da desobediência, existe o sono da tristeza, existe o sono da negligência, existe o sono da depressão e existe o sono de quem descansa nos braços do Senhor, porque confia nele. É aquilo que podemos chamar de sono dos justos. É o Salmo do 127. Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Ao sono daqueles que precisam ser despertados de si mesmos para não cair em tentação. É o sono daqueles que acreditam firmemente, como diz o Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Dando 2 cliques, meu querido Iago, vamos sair para casa guardados e protegidos pelo Senhor, cientes de, primeiro, como Jesus, precisamos aprender que nem sempre recebemos o que pedimos. Nem Jesus teve a sua oração atendida aqui. Mas é importantíssimo crermos que recebemos sempre o que precisamos. Eu quero que você receba essa palavra como uma bomba no seu coração. Filipenses 4. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Aprenda nisso. Aprenda isso. Deus quer lhe dar aquilo que você precisa. E muitas vezes Ele lhe leva ao jardim da oração, ao seu Getsêmani pessoal. Ricardo Barbosa diz no livro que eu já citei anteriormente, que a maneira como Deus se identifica com as nossas fraquezas nos oferece um caminho para a prática da oração. Porque quando consideramos a humilhação de Deus manifestada em Jesus, percebemos que o caminho para a vida de oração requer de nós humildade e submissão. Amados e amadas, queridão e queridona, coloque uma coisa na sua cabeça. Essa dor que você está passando, essa prova pelo qual você está passando, é para que você aprenda a orar mais, a depender mais, a esperar mais, a se humilhar mais, a se derramar mais, a se quebrantar mais. E Deus quer fazer com que você cresça em sua vida de oração. Até mesmo porque, se segura aí na cadeira. Dá um clique, Iago, devagar para o pessoal não cair. Quem não tem vida de oração, dorme de tristeza. Agora, quem tem comunhão com o Senhor, dorme o sono dos justos, amados. Dorme e acorda descansado. Essa coisa de, pastor, eu durmo, acordo, estou mais cansado que eu dormia. Para! Eu ia falar vai se converter, mas não é vai se converter, não. Ora mais. Você é crente. Se derrama mais. É o sono dos justos. Quer receber uma palavra? Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Queridão, queridona, não sei o que você vai ouvir disso, mas no dia que você aprender a descansar em Deus, você vai dormir com a beleza. Porque você não vai dormir o sono da tristeza. Sabe por quê? Eu vou terminar com essa fala. João capítulo 13, versículo 1, Jesus diz:
tendo amado os seus, amou-os até o fim. Danny Ortland vai dizer, se Jesus é chamado de Deus, se Ele é o Rei da Glória, e se Ele ama nós que somos transgressores, pecadores, inimigos, pó, cinza, insetos, vermes, sombras, vapor, gente vil, imunda, pecaminoso, impuro, tolo, ímpio, louco, se mesmo assim Ele nos ama, por que Ele não vai derramar o coração dele sobre você para lhe dar uma boa noite de sono? Dando um clique. Quando sua alma agonizante clama a Deus, saiba que a sua oração jamais ficará sem uma resposta de conforto e de esperança. C.S. Lewis, na Crônica de Nárnia, que fala sobre aquela cena incrível em que Aslan é sacrificado. A feiticeira faz de tudo para envergonhar ao grande leão Aslan. E C.S. Lewis fala no seu relato de que Aslan, não se moveu. E pelo fato dele não se mover, toda aquela turba se enfurecia cada vez mais. Depois que o leão morre, Aslan, e é colocado naquela pedra, a feiticeira olha para os seus seguidores e diz: sigam-me todos, e acabemos com o que resta da batalha, e não será difícil esmagar o verme humano e os traidores, agora que o grande louco, o gatão, está morto. Ela ousa chamar Aslan de um gatão. Só tem que, você que conhece o livro sabe disso, você que assistiu o filme sabe disso, a feiticeira enganou-se profundamente. Ao amanhecer, a mesa de pedra estava partida em duas. Aslan, o leão que representa Jesus, ressurge. E explica às meninas que queriam saber do porquê daquilo. E a Susana e a Lúcia, o leão explica. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que a outra magia mais profunda. É que C.S. Lewis não era pentecostal, porque senão ele escreveria aleluia. A feiticeira sabe tudo sobre a magia do tempo, dentro do tempo. Mas ela não sabe nada da magia mais profunda, de antes da aurora do tempo. E aí o texto diz, a leitura do livro é formidável. Se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria, a morte e a própria morte começaria a andar para trás. Eu ouso a dizer, queridão e queridona, vai dizer assim, que ousadia, pastor. Então ora por mim e continua crendo. Que se Deus atendesse a oração de Jesus aqui, daria tudo errado. Mas graças ao não de Deus, eu não sei se você está disposto a levantar as mãos, Senhor, obrigado pelos seus nãos também. Graças ao não de Deus, aquele que conhecia todas as coisas antes da aurora do tempo, para usar a expressão de C.S. Lewis,
Quebrou a magia do diabo que conhecia as coisas apenas dentro do tempo, porque ele não é onisciente. A mesa de pedra foi instalada, quebrada. A cruz do Calvário, antes símbolo de maldição, passou a ser símbolo de redenção. E Cristo, que sofreu inúmeras dores, um sofrimento atroz, através de cada gota vertida do seu sangue, não apenas providenciou, mas eficazmente realizou a minha e a sua salvação. E a oração do Getsêmani, Jesus submete-se ao Pai, em obediência ao Pai. Faça como o Senhor quer. E graças a isso, aquele clamor agonizante proporcionou resposta de conforto e esperança, não apenas para o Jesus de Nazaré, mas para mim e para você. Houve salvação. A graça venceu. A morte foi matada. A morte foi matada e morreu de morte morrida. E de agora em diante, eu e você somos livres. Graças ao Deus Todo-Poderoso, somos verdadeiramente livres. E para usar a linguagem de Paulo, para fechar a noite, já passamos da morte para a vida. Abaixe sua cabeça. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Não tem como. Há um novo estado agora. Há um novo estado. A morte já não é mais o nosso lugar de domínio. Fomos emancipados da morte. Porque fomos gerados para a vida, renascidos para a vida. O novo nascimento tem isso, nós fomos renascidos para a vida. Paulo vai dizer, não há mais domínio da morte sobre nós. Não há. Não há. Deus, graças a essa oração, graças a esse clamor, hoje estamos aqui, crendo que o Senhor está nos dando não uma nova chance, apenas, mas o Senhor está nos dando a chance de termos nosso destino mudado, de termos a nossa história reescrita. Não há, Deus, nenhuma possibilidade de voltarmos a ser quem nós éramos. Nós sempre vamos viver sob o regime do antes e do depois. Porque o Senhor inaugurou um novo tempo para nós. Nós já passamos da morte para a vida. Nós que estamos aqui, temos esse testemunho para contar. E se porventura alguém que vai ouvir essa mensagem, ou que está ouvindo esta mensagem agora, e ainda não tem essa certeza, esta convicção de mudança,
Faz isso, Senhor. Marque essa vida, Senhor. Estabeleça um novo começo para esta vida. Para que assim, meu Deus, venhamos a ser quem o Senhor planejou que fôssemos em Ti. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, queridão e queridona. Boa semana. Que o Senhor lhe guarde. Lhe dê realmente, lhe dê muita paz, muita direção em tudo que você tem para fazer neste tempo. Amém. Oremos.